Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. 22. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Podemos nos sentar em nome de Jesus? Eu sei que já nos saudamos, mas pode cumprimentar mais uma vez o seu irmão ao lado. Diga a paz do Senhor. Diga: Jesus te ama. E diga que também eu te amo. Aliás, o nosso mestre nos ensinou isso. Ele disse: da mesma forma que o Pai lhe amou, ele também nos amou. E da mesma forma que nós também devemos amar ao nosso próximo. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concede de poder estar diante dos irmãos para mais um dia compartilharmos a palavra de Deus. Amém? Este é um lugar que não se acostuma. Amém? O púlpito é um lugar que não se acostuma. Mesmo que a pessoa pregue durante anos e anos, mas é um lugar sagrado e é um lugar que viemos com toda a reverência a Deus para poder ministrar a sua palavra. Amém? Então eu quero agradecer por esta oportunidade que a direção me concede em nome de Jesus. Dizer que quando nós como servos paramos aqui e ministramos a palavra de Deus, na verdade a palavra de Deus não é só para aqueles que estão a ouvir. A palavra de Deus primeiro fala conosco. Desculpa a expressão, mas primeiro Deus nos dá porrada, para depois nós podermos levar isso para os irmãos. Amém? A palavra de hoje foi muito desafiadora para mim, principalmente depois de eu não ter podido participar na vigília, nem na evangelização. Eu disse: meu Deus, ora essa. E a palavra não tem que mudar e a palavra tem que ser pregada, porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? Então é sempre um desafio e que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Amém? E dizer que um culto, na verdade, é um encontro de expectativas. Nós estamos na expectativa de ouvir Deus falar agora. E há momento em que nós também falamos. E há momento também em que Deus ouve as nossas orações. Amém? Temos aqui, para quem estudou, eu não sei que classe estudou, se isso, existe aquilo de emissor, receptor e canal. Eu talvez me colocaria aqui como um canal em que irei aqui fazer uma pequena ligação entre o emissor e o receptor. Amém? Deus neste momento está querendo falar com a sua igreja por meio desta história. Aleluia! Dizer que aqui encontramos um cenário em que Jesus primeiramente estava a sair de uma situação em que todos nós conhecemos, que muitas vezes usamos esse versículo para abençoar as crianças. Então ali tínhamos um cenário em que Jesus, os discípulos impediam que as crianças fossem a Ele, mas Ele disse: tragam, que vindem a mim as crianças. E Ele abençoou as crianças. Logo depois deste cenário, a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus ia saindo. Então, quando Jesus ia saindo, aparece este jovem, que a Bíblia nos nega conhecer o seu nome. Eu particularmente não consegui descobrir o nome dele, não sei se existe algum estudo que possa nos dizer como é que ele se chamava. Por isso foi designado o jovem rico. Aleluia! E esta palavra começa no versículo 17, dizendo assim: quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e pôs-se de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia! Algo chamou-me a atenção nesta palavra, que na verdade não é só aqueles que estão no mundo que não tiveram o privilégio de receber a Jesus que podem vir a fazer este questionamento: mestre, o que faremos para ter a vida eterna? O que faremos para ser salvos? O que faremos para herdar o reino dos céus? Aleluia!
Por que eu digo isto? Nós aqui acabamos percebendo, pela narrativa, pela abordagem deste jovem rico, que na verdade ele era alguém que creia em Deus. Ele acreditava em Deus. Se nós formos a ler logo no versículo a seguir, quando Jesus respondeu a ele, a questão que ele fez de o que nós faremos para herdar a vida eterna, Jesus respondeu que cumpra os mandamentos do Senhor. Jesus mencionou aqui alguns mandamentos, que não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então eu digo isso porque ele declarou e respondeu a Jesus que tudo isso eu tenho feito. Então, a partir do momento em que ele responde que tudo isso eu tenho feito, quer dizer que é alguém que acreditava em Deus, era alguém que vivia a palavra de Deus, ou a lei de Deus, talvez seja o termo mais adequado para eu usar nesse termo. Amém? Existem muitos de nós também, pessoas no nosso meio, que mesmo tendo aceitado a Jesus, ainda tem um vazio dentro deles. Este jovem rico, eu quero acreditar que mesmo vivendo a palavra, vivendo os mandamentos, vivendo a lei de Deus, naquela altura, ele tinha um vazio dentro dele. Por isso que ele teve essa curiosidade, essa coragem de ir diante de Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aleluia! Eu não sei se aqui no nosso meio temos irmãos que tenham no fundo, mesmo estando aqui há anos, vivendo, convivendo com os irmãos, meio de semana, domingo. Eu quero acreditar que pode existir no nosso meio algum irmão que na verdade tem essa dúvida dentro de si. O questionamento que a pessoa pode fazer hoje é: será que eu tenho a certeza da salvação? Será que nós temos a certeza da salvação? É o questionamento que eu gostaria de fazer hoje. Algo me alegrou aqui. Jesus, na verdade, é uma pessoa que sempre gostava de testar. E esta passagem lembra-me um pouco o que aconteceu com Isaac e Abraão, quando Deus disse que deveria sacrificar Isaac. Mas no final das contas, ele não sacrificou. Este jovem rico foi colocado no mesmo cenário. Na verdade, Jesus respondeu esta parte de você tem que cumprir com os mandamentos, não porque a condição para ser salvo é você cumprir os mandamentos. Nós sabemos aqui e muito bem, e nos ensinam todo santo dia, que a condição para ser salvo não é pelas obras, não é por você cumprir os mandamentos, não é por tudo isso. Aleluia! Quem é que sabe como é que nós podemos ser salvos? Podemos encontrar esta resposta em Efésios 2, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. E esse é um dom que não vem de nós, mas vem dele, para que não possamos nos glorificar e o nome dele possa ser glorificado. Eu quero acreditar que Jesus respondeu com a questão dos mandamentos para tocar numa ferida sensível que este jovem tinha. Ele tinha um problema muito grande, que eu não sei no seio da igreja qual é o problema que a igreja está vivendo. Mas este jovem, nós aqui nos deparamos com um cenário de um jovem que ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. Por isso que Jesus fez essa abordagem e fez-lhe a proposta que vem aqui logo no versículo 21, quando a palavra do Senhor diz: Jesus olhou para ele e o amou, e disse ainda: falta-lhe uma coisa, vá, venda tudo o que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Amém? Jesus, na verdade, não porque ele queria, ou porque ele quer que nós tenhamos que sacrificar algo na nossa vida. Mas isso às vezes é necessário quando nos encontramos numa situação como este jovem, em que ele amava mais as suas riquezas do que a Deus. Amém? O que você mais ama hoje? Será que Deus, será que Jesus é a sua prioridade hoje? Será que Deus, que Jesus
é a sua prioridade, está em primeiro lugar na sua vida? Ou será que a diversão, será que os jogos, será que a novela lá em casa, será que a de futebol que nós assistimos, será que essas coisas não ocupam o lugar mais importante que deveria ser ocupado por Deus na nossa vida? Este jovem, quando recebeu esta palavra de Jesus, foi muito difícil. Muito difícil. E infelizmente essa história teve um final triste. Eu não sei depois o que aconteceu lá frente, mas pelo menos até onde a palavra nos mostra, teve um final triste. Porque infelizmente esse jovem perdeu a oportunidade de concretizar aquilo que ele queria quando ele fez aquele questionamento a Jesus logo no início. Quando Jesus disse essas palavras, vá, venda tudo o que você tem. Jesus sabia por que estava falando isso. Estava tocando na ferida e no problema que ele tinha. Ele amava e muito as suas riquezas. Que não foi capaz de sacrificar esta mesma riqueza para seguir a Jesus, em amor a Jesus. Hoje, do que nós somos capazes de sacrificar por amor a Deus? Pergunta ao seu irmão ao lado, do que você é capaz para sacrificar em amor a Deus ou por amor a Deus? Amém? É difícil mesmo ter que dizer isso, mas é uma realidade. Meus amados, nós temos que estar numa situação que temos que perceber aquilo que está a acontecer conosco. Há empregos, há amizades, há ambientes, há situação em que nós nos encontramos como crentes que são obstáculo para nos aproximarmos de Deus. E quando isso acontece, existe um perigo muito grande. O maior perdido não é aquele que está no mundo, que não conheceu a palavra ou que não recebeu a palavra. O maior perdido é aquele que já recebeu, que já teve o mapa, que já teve a bússola, que já teve o caminho, que já conheceu quem é a verdade e a vida, e mesmo assim se perde. Corremos o risco aqui de quando estivermos lá no céu, nós olharmos para os lados e não vermos o irmão fulano. Cadê o irmão fulano? Cadê o irmão Marcelo? Não lhe vejo aqui, mas ele estava todo domingo, mas ele estava todos os domingos na igreja, participava, orava, fazia boas obras, era alguém que era conhecido. Mas como eu disse, nessa altura nós iremos nos recordar que na verdade não são as obras, não são os mandamentos e o cumprir da lei de Deus que nos salva, mas é um compromisso verdadeiro, é amar verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas. Será que nós seríamos capazes de largar o nosso emprego se esse emprego verdadeiramente nos afasta de Deus? Porque existem empregos que parecem que é maldição. Amados irmãos, quem concorda comigo? Existem empregos que não te dão tempo para nada, nem para você orar. Você chega em casa cansado, você chega em casa sem forças até para orar, a única coisa que te apetece é dormir. Mas de segunda a sábado, para quem trabalha de segunda a sábado, está todo dia no trabalho. Não tem tempo de conviver com os irmãos, de orar, de buscar, de fazer a obra de Deus. Infelizmente eu tenho que dizer, com a coragem que Jesus teve de dizer para aquele homem rico, que se o trabalho em que você está, a amizade em que você está, o ciclo de amizades em que você está, te afastam de Deus e tiram a posição de Jesus, de Deus, estar em primeiro lugar na sua vida, é hora de você pensar, é hora de você refletir, é hora de você orar e pedir que Deus possa te ajudar a encontrar algo melhor. É hora de você orar e pedir: Senhor, este emprego eu te agradeço. Eu não sei se ele vem de ti, mas Pai, eu estou preocupado, porque eu não tenho tempo para ti. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estar com minha família, eu não tenho tempo para evangelizar, para fazer a obra de Deus. Papá, me ajuda.
Abra novas portas na minha vida. O que acontece, eu não sei se nós temos a capacidade de termos esse tipo de oração numa situação dessas. Às vezes, podemos estar num emprego que recebemos tão bem, ganhamos tão bem, que você até tem medo. É capaz de haver irmãos que podem ter medo de fazer uma oração dessas. Aleluia! Você está a ganhar os seus 100, 150 mil. É difícil você ter que orar, Senhor, não, este emprego eu não quero, para ficar desempregado. É difícil. Eu não sei se nós temos essa coragem, essa capacidade. Mas, queridos, mais vale um emprego humilde, um emprego pequeno, do que você perder aquilo que é de mais valioso que você tem, que é a sua fé. Aleluia! Você pode perder tudo que você tem, não é problema. Pode perder amizades, pode perder até relacionamento, principalmente relacionamentos que já começam com um jugo desigual, em que você é crente que olha e vê a vida de uma maneira consoante a vontade de Deus, o teu parceiro ou parceira vê noutra direção. Há momentos que você tem que decidir e parar, e desistir, e voltar para trás. Parar, repensar, orar. Senhor, eu não sei se isto vale a pena. Senhor, eu não sei se isso dá para continuar. Aleluia. Amém. Não perca aquilo que de mais valioso você tem na vida, que é a sua fé. Eu fui processar nesta palavra, nem a palavra que eu preparei. Eu, na verdade, sempre, quando tenho esta situação de ministrar, é muita coisa que aparece. Se formos a reparar o sermão que eu preparei e digitei, é um outro, que falava da Dorcas ou Tabita, que é uma história que me alegra bastante. Mas, de repente, assim, eu preparei esta palavra e eu disse, mesmo assim, eu até quis mudar. Depois da situação do final de semana, eu disse, eu vou sentir vergonha, pá. As pessoas vão dizer, mas este ministro está a falar de prioridade e ele nem consegue sequer aparecer. Por isso que eu disse que a palavra de Deus, na verdade, primeiro fala primeiramente conosco. Nós não podemos fugir da verdade. Não importa se você viveu ou vive até ontem a palavra que você está ministrando. Mas se Deus está falando contigo, é porque Ele está falando e porque você precisa de ouvir e precisa de partilhar essa mesma palavra com os outros. Amém? Isso me fez pensar bastante. Eu creio, eu acredito que nos últimos tempos, eu reconheço particularmente, pessoalmente, que para quem me conhece, aquilo que eu sou hoje, não sou aquilo que eu era antigamente. Para quem me conhece verdadeiramente, eu sempre fui uma pessoa muito, mas muito ativa na obra do Senhor. Minha esposa sabe disso. Eu andava de um lado de dia, de noite, para este e aquele trabalho, e culto de semana. Todo momento eu estava dedicado e me dedicava à obra de Deus, a Deus, aquele que é o mais importante, mais valioso e mais precioso na minha vida. E esta palavra primeiramente veio falar comigo, mas eu acredito que existem pessoas neste lugar que também estão sendo tocados. Existem pessoas neste lugar que estão sendo tocados. Meus jovens, minhas irmãs, meus irmãos, vamos ver as nossas amizades. Amém? Vamos ver as nossas amizades. Isso de nós dizermos que porque não sei o quê, porque aquilo, mais aquilo, temos sim o papel de lutar para a conversão de todos aqueles que estão próximos a nós. Mas se realmente certas amizades, mesmo com esse esforço, essa dedicação nossa, não há mudança, não há progresso, talvez seja o momento de nós decidirmos parar e nos afastar. Aleluia! Se você já pregou, se você já falou de Jesus, porque o trabalho de convencer alguém não é nosso, é do Espírito Santo. Nós temos a missão de pregar, nós temos a missão de anunciar aquilo que é a verdade, a boa nova. A missão de convencer não é sua, porque você vai ficar se martelando, vai ficar numa situação de tentando convencer alguém que esta missão não é sua. E por aí acabamos nos perdendo. Parece mentira,
mas hoje temos crentes desviados. Temos crentes que não têm temor. Já não têm temor. Já não têm temor. Fazem, vivem, falam, andam, estão onde eles querem. Já não há aquilo de dizer que a vontade da carne, aceitei a Jesus, fui batizado, nova criatura sou. Isso aí, às vezes no princípio começa bem, mas durante a caminhada há muita coisa que acontece que às vezes nos perdemos. Há muita coisa que às vezes nos perdemos. Então é necessário que estejamos abertos e capazes de abrir mão de alguma coisa em favor ou em prol de Jesus. Amém? Não seja que nem este jovem rico. Não seja que nem este jovem rico. O fato de você ter dito, eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a palavra diz que é o caminho aí. Verdadeiramente nós somos salvos pela graça e pela fé. Mas eu começo já a me questionar. Essa fé que não tem obras, um discípulo que aceita Jesus como Senhor, mas não vive, não anda, não caminha como seu mestre, verdadeiramente podemos dizer que essa pessoa é salvo mesmo tendo confessado com a sua boca? Não vive, eu não sei, ouviu, declarou aquelas palavras, mas a sua vida, a sua caminhada não é caminhada de alguém que é discípulo de Jesus, não é caminhada de alguém que verdadeiramente vive Cristo. Nós devemos viver Cristo. Ele é o nosso mestre, aleluia. Quando falamos que somos seguidores de Jesus, não é seguidores tá bem, aí tudo bem, aqui eu estou a ir nesse meu caminho. Seguidor é seguir, é seguidor mesmo, é viver Cristo, aleluia. Eu me alegra bastante Jesus, na verdade era alguém que por onde passava, ele era diferente e marcava a diferença em todos. A maneira dele de olhar, a maneira dele de falar. Este cenário me alegra bastante, porque tem aqui uma situação em que quando Jesus olhou para aquele mestre, Jesus até quando disse fazer os mandamentos, às vezes, é aquilo que eu disse que Jesus estava querendo testar, mas não é porque cumprir os mandamentos e a lei de Deus é que traz a salvação, não. Mas era um teste, como eu havia dito. Mas algo me alegra aqui quando Jesus disse, Jesus quando viu ele, amou ele. E algo despertou-me aqui a atenção. Que se fosse outra pessoa, já começaria a julgar. Jesus é alguém que sempre nos ensinou e nos mostrou que o julgamento é uma coisa que não deve fazer parte do nosso vocabulário. Nós temos muitas histórias na Bíblia da mulher adúltera, tantas histórias que as pessoas condenavam, que as pessoas criticavam, mas Jesus sempre olhou para as pessoas com amor. A palavra do Senhor diz que Jesus olhou aquela pessoa com amor. Com isto eu quero dizer o quê? Não importa a situação em que o teu irmão esteja, não importa o que ele esteja a viver neste momento, não importa o quão longe ele possa ter se afastado da presença de Deus, jamais olhe de forma diferente, senão um olhar de amor. Deus é amor, amados. Quem não ama não conhece a Deus. Quem só está preocupado em julgar, mas ele, porque ele, porque isto, porque aquilo, essa pessoa não conhece a Deus, diz a palavra. Quem não ama não conhece a Deus. Porque Deus que nós servimos é amor. Aleluia. Amém. O que é mais importante para si? Você tem um convite para uma festa grande, bonita, chique, como se diz por aí, e você tem um culto por participar. Um programa, uma missão que Deus te deu, que Deus te usou para você cumprir. O que você dá como prioridade? São esses cenários em que a nossa fé é testada. São nessas situações em que nós somos testados. Este jovem foi testado. Mesmo Abraão, quando eu disse, ele foi testado.
Mas Deus não quer o sofrimento do ser humano dizer que tem que vender e ficar desgraçado. Ele, se falou aquilo, sabia que aquele jovem tem problemas. E veja o que aconteceu. A palavra do Senhor diz que esse jovem, quando ouviu a palavra de Jesus, de que vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Olha só, siga-me. Vende tudo e siga-me. Ali não há promessa de casa, não há promessa de não sei o que. Sabe, antigamente as coisas são... A obra de Deus, o Evangelho antigamente é de uma forma extraordinária, que verdadeiramente Deus tem que nos ajudar a vivermos esse Evangelho genuíno. Pessoas que largavam tudo para seguir Jesus. Aleluia! Isso é uma bênção. Isso é extraordinário. Eu não sei se no nosso meio alguém seria capaz de fazer isso. Mas a única coisa que eu te trago à reflexão, meu amado irmão, é que se alguma coisa, não importa o que quer que seja, te afasta de Deus, te faz ficar distante de Deus, te faz você não ter mais tempo de orar, é a altura de você parar, de você sentar, refletir, orar e dizer: Senhor, não, alguma coisa não está certa. Muda, abra novas portas. Senhor, eu não quero continuar assim. Que esta seja a nossa oração hoje, nesta manhã. Aleluia. Para não corrermos o risco de, quando a trombeta soar, nós sermos surpreendidos. A palavra do Senhor ainda diz que nem todos aqueles, até alguns vão dizer: Senhor, Senhor, eu não profetizei em teu nome, eu preguei, eu fiz maravilhas, eu fiz tanta coisa, eu te servi todo santo dia. Mas Deus vai dizer que eu não vos conheço. Porque vocês estavam lá porque estavam, mas o coração dessas pessoas estavam distantes dele. O coração de algumas pessoas estão distantes de Deus. Precisamos de nos aproximar de Deus. Precisamos de voltar a ter aquele amor, aquela prioridade de Deus, de Jesus, ser verdadeiramente a prioridade em nossa vida. Aleluia. Amém, igreja? Não aceite permanecer do jeito em que você está. Se você está tranquilo, consegue servir, Deus está em primeiro lugar. Amém, graças a Deus. Vamos continuar orando para que Deus continue te ajudando e te mantendo firme nisso. Mas, se você não está nessa situação, é a altura de você tomar uma decisão. Há coisas que só dependem de nós. Pastor Daniel, há coisas que só dependem de nós. A questão da salvação é uma delas. Ninguém é salvo porque o pai é pastor, é bispo, é evangelista. Não. Ninguém é salvo porque as pessoas que ele conhece são influentes na igreja, porque são grandes, porque é bispo, porque é qualquer coisa que seja. Não, queridos. Há coisas que dependem só e só apenas de nós. De mais ninguém. Ninguém vai te carregar nas costas para o céu, pastor Daniel. Ninguém leva ninguém. Amados, ninguém vai carregar o outro, nem teu filho, nem tua esposa. Você não vai poder carregar. Quando a trombeta soar, ela vai ser ouvida de forma individual. Aleluia! De forma individual. Então não perca esta chance, esta oportunidade que Deus mais uma vez está te dando. Você que nunca ouviu, que nunca aceitou a Jesus, mesmo você que já aceitou, mas que a sua vida se encontra por um outro rumo, não perca esta oportunidade de herdar a vida eterna. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Não seja que nem este jovem rico. Meu amado, não seja que nem ele. Ele, quando viu aquilo, virou e que? Não vou conseguir. As mansões, o dinheiro, aquilo que ele tinha. Eu quero acreditar que este jovem, além de ser um crente, era alguém influente na sociedade. Há alguns até que dizem que talvez ele era um líder numa sinagoga naquela altura, mas ele preferiu não seguir a Jesus. Preferiu permanecer com a sua riqueza. Com o que nós queremos ficar? Será que temos a certeza da salvação? Da nossa salvação?
Se a trombeta soar hoje, faça essa pergunta dentro de si mesmo. Senhor, examine-se. Senhor, se a trombeta soar hoje, será que eu vou ser levado? Será que eu vou ouvir? Será que eu vou partir para a glória de Deus? Para junto do Senhor? Se você tem essa dúvida, é a altura de você tomar uma postura e uma decisão. Aleluia! Eu não vou ir mais adiante. Esta é a mensagem, a palavra que Deus me deu. Queridos, não substitua o lugar de Deus por coisa alguma e por ninguém. Nem pela sua esposa. Há pessoas que eu vejo, principalmente as mães. Eu imagino o amor de uma mãe por um filho. Eu não vou conseguir medir, mas eu imagino. Por isso que eu digo que eu imagino. Deve ser um amor mesmo gigantesco. Mas nem o amor de um filho, uma esposa, um amigo, um pai deve ser maior do que o amor por Deus. Deus tem que sempre estar em primeiro lugar. Alguns falam com orgulho, não, minha filha é a coisa mais importante, minha esposa, não existe mais nada em ninguém. Se você diz isso, é a altura de você, próxima vez, ter um pouco de vergonha de dizer isso. Até prefiro aumentar alguma coisa aí antes. Dizer que depois de Deus, depois você pode aumentar, pode ser teu pai, embora que a palavra nos ensina que depois de Deus é seu marido e é sua esposa. Para quem realmente participa de cultos de casados, é ensinado, ensinam muito bem que em primeiro lugar, depois de Deus, é sua esposa. Nem é seu filho, mas aqui a ordem muda. Parece que o marido fica em último lugar, Deus não sei fica em que posição. Tudo uma confusão. Tudo uma confusão. Deus em primeiro lugar. Aleluia. Acima de todas as coisas. Ore, amado. Não é fácil. Mesmo a mim que eu estou a dizer, eu dei testemunho, eu falei aqui, não é fácil. Mas é a altura de orarmos e de pedirmos a Deus para que Ele possa nos ajudar. Para que Ele possa nos fazer com que estejamos presentes e que tenhamos uma vida firme com Ele. Aleluia. Eu vou pedir o grupo de louvor para aproximar aqui à frente. Vou pedir com a permissão do ministério que a igreja possa se levantar. Não vamos levar mais tempo, queremos orar, queremos agradecer a Deus. Peça perdão a Deus. Peça que Deus possa te fazer voltar ao primeiro amor. Não adianta estar aqui todos os dias, não. Não adianta você participar de todos os cultos se você realmente, o teu coração está distante de Deus. Que Deus verdadeiramente seja a nossa prioridade. Aleluia. Então que o grupo de louvor possa nos ajudar com um coro e que logo, durante o coro, conforme o Espírito Santo lhe tocar, ore, busque a Deus. Peça que Deus possa te ajudar nesse sentido. Amém? A nossa oração sempre deve ser alinhada à palavra de Deus. Nós não podemos orar, ir até ao Rovuma, onde nós já temos uma direção hoje. Deus nos deu uma palavra e nós devemos orar alinhados a esta palavra. Aleluia. Você conhece o seu interior, você conhece a sua situação, então ore. Ore, e Deus é bom, é justo o suficiente para te ajudar, para me ajudar. Aleluia.